Imagine chegar em casa e receber uma citação judicial. O Ministério Público está te processando por um desmatamento ilegal de mais de 14 hectares na Amazônia. Uma ação civil pública pedindo PRAD, indenização e restrições no seu nome. O problema: você não derrubou nada, a área nem é sua. Mas seu nome estava inscrito no CAR, e isso foi suficiente para a fiscalização te apontar como responsável. Meu nome é Alfredo Bertunes, advogado especialista na defesa do produtor rural, e hoje eu vou te contar um caso que passou pelas minhas mãos e que ilustra um risco que poucos produtores rurais conhecem. Um produtor rural de um município do Pará foi autuado pelo órgão ambiental estadual por suposto desmatamento de vegetação nativa no bioma amazônico. A autuação foi feita de forma remota. A fiscalização usou imagens de satélite, identificou o polígono de desmatamento e cruzou essa informação com o banco de dados do CAR, o Cadastro Ambiental Rural. O CAR registrava o nome do produtor como declarante daquele imóvel. Pronto. Esse foi o critério adotado para lavrar o auto de infração e depois para o Ministério Público ajuizar a ação civil pública contra ele, pedindo a recuperação da área, indenização por danos materiais, danos morais coletivos e restrições administrativas. O problema é que, anos antes, um profissional contratado para executar o georreferenciamento da propriedade cometeu um erro. Os limites do imóvel foram cadastrados de forma equivocada, incluindo uma fração de terra do imóvel vizinho. Foi exatamente nessa fração, que pertencia e era possuída por outra pessoa, que o desmatamento ocorreu. O verdadeiro responsável pelo desmatamento era o proprietário do imóvel ao lado, e havia inclusive contrato de compra e venda comprovando isso. O processo chegou ao judiciário. Em sede de tutela de urgência, o juiz chegou a deferir parcialmente o pedido do Ministério Público, determinando ao produtor que cessasse qualquer atividade degradadora no local. Mas na contestação, ficou demonstrado com provas concretas que o desmatamento ocorreu fora dos limites reais da propriedade do produtor, em área pertencente a terceiro. Na defesa, juntamos a nota técnica com o georreferenciamento retificado já junto ao INCRA, imagens de satélite demonstrando que a área desmatada estava fora do perímetro real do imóvel e o contrato de compra e venda do imóvel vizinho, comprovando que outra pessoa era possuidora e proprietária do local quando o desmatamento aconteceu. Com base nessas provas, a juíza reconheceu que a responsabilidade civil ambiental, embora objetiva, não dispensa três elementos essenciais: o dano, a conduta e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Sem nexo causal, não há responsabilidade, nem mesmo na responsabilidade ambiental. A magistrada destacou ainda que o CAR tem natureza declaratória. Ele não comprova posse ou propriedade por si só. Isso está expresso no próprio artigo 29 da Lei 12.651 de 2012. Portanto, a simples titularidade de um CAR com erro material já corrigido não pode ser o único fundamento para a atribuição da autoria de um ilícito ambiental. Sobre a teoria da responsabilidade propter rem, aquela que acompanha o imóvel, a decisão foi igualmente precisa. Essa obrigação vincula o responsável ao imóvel degradado. Como o dano ocorreu em área que nunca foi do produtor autuado, a propter rem não tinha como alcançar. O resultado? O processo foi extinto sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil. A tutela provisória foi revogada, o produtor saiu limpo. Esse caso ensina pelo menos três lições muito importantes para quem tem imóvel rural. Primeiro, o CAR é um instrumento declaratório. Você mesmo inseriu os dados ou um profissional fez isso por você. Se os limites estiverem errados, o sistema não vai te avisar, mas a fiscalização vai usar aquele dado como verdade absoluta. Segunda, a fiscalização remota por satélite e cruzamento de banco de dados é eficaz para detectar desmatamentos, mas é perigosamente imprecisa para identificar o responsável. Quando não há verificação de campo, erros cadastrais viram autuações indevidas. Terceira, e talvez a mais importante, se você perceber qualquer inconsistência no georreferenciamento do seu imóvel, corrija imediatamente. Retifique junto ao INCRA e no sistema do Cadastro Ambiental Rural. Documente tudo. Terceira, e talvez a mais importante, se você perceber qualquer inconsistência no georreferenciamento do seu imóvel, corrija imediatamente. Retifique junto ao INCRA e no SICAR. Documente tudo. Porque se um desmatamento ocorrer na área que seu CAR abrange, mesmo que não seja sua terra, seu nome vai aparecer como autuado. E nesse momento, a diferença entre ser condenado ou sair livre vai depender de você ter provas, contrato de compra e venda, nota técnica, georreferenciamento retificado. Sem isso, a presunção do auto de infração pesa contra você.
A decisão foi correta. O judiciário aplicou a lei com rigor e bom senso. Responsabilidade objetiva não significa responsabilidade sem nexo causal. Isso é doutrina consolidada. O que o caso revela, porém, é uma falha estrutural do modelo de fiscalização remota. Ele é eficiente na detecção, mas ineficiente na individualização da conduta. O auto de infração lavrado com base exclusivamente no CAR, sem diligência de campo, tem uma margem de erro que o produtor paga caro para contestar. Esse caso não é isolado, é um alerta para todos que têm imóvel rural no bioma amazônico. Se esse conteúdo foi útil para você, curta, comente e compartilhe este vídeo com outros produtores rurais. Casos como esse eu acompanho de perto, e quanto mais cedo o produtor entende esses riscos, melhor preparado ele está para enfrentá-los.